Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Dicas Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Na videoaula de hoje, gente, eu estou trazendo para vocês a seguinte questão. Resolva os sistemas pelo método da adição. Então veja, eu trouxe para vocês aqui dois exemplos, tudo bem? E vou mostrar para vocês como aplicar o método da adição na resolução desses sistemas, tudo bem? Primeiro vamos dar uma olhada com calma e analisar esse sistema. Veja, um sistema, aqui ele tem um sinônimo de conjunto. Então veja, um sistema aqui entenda-se um conjunto. Por quê? Um sistema de equações nada mais é do que um conjunto de duas equações. Veja, existe uma primeira equação e uma segunda equação, veja. Veja, nós temos a igualdade em cima, uma igualdade aqui, tudo bem? Cada equação dessa é formada, veja, por duas incógnitas, x e y. Tudo bem? Outro detalhe que você deve observar para utilizar o método da adição é que na variável y, na equação 1, a variável y é positiva. Na equação 2, a variável y, veja, ela é negativa. O objetivo do método da adição é nós somarmos essas duas equações membro a membro, de maneira que seja possível eliminar uma das duas incógnitas. Então veja, vamos escrever aqui, veja, x mais y igual a 11. X menos y igual a 3. Veja, essa aqui é a nossa equação 1, essa aqui é a equação 2. Qual é o objetivo desse método da adição? O método da adição significa simplesmente nós somarmos as duas equações membro a membro. Eu vou somar a equação 1 com a equação 2. Então eu vou somar o lado esquerdo com o lado esquerdo e o lado direito com o lado direito. Vou somar o primeiro membro e vou somar o segundo membro. Então veja, x mais x, 2x. Tudo bem? Agora veja aqui, ó, y menos y vai me dar 0. Tudo bem? 11 mais 3, 14. Então veja que através do método da adição, ou seja, esse método de somar duas equações membro a membro, foi possível gerar uma terceira equação que não possui uma das duas variáveis. Porque assim é possível determinar o valor da que permaneceu. Então veja, ficou assim, ó, 2x igual a 14. O 2 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo, veja. Nós vamos ter então, veja, x igual a 7. Tudo bem? Então veja que o método da adição para a resolução de sistemas de equação do primeiro grau consiste basicamente em somar as duas equações membro a membro. Eu somo o lado esquerdo, eu somo o lado direito. Mas qual é o objetivo dessa soma? É fazer com que as variáveis que são simétricas, elas se cancelem e desapareçam da nossa equação. Ou seja, o objetivo é gerar uma nova equação em que você tem apenas uma variável. Tudo bem? Agora que nós sabemos o valor de x, veja, para determinar o valor de y, eu vou usar aqui a equação 2. Você pode escolher qualquer uma das duas. Veja, x menos y é igual a 3. Então, o x é 7, eu vou substituir aqui, ó, y menos 7. 7 menos y é igual a 3, tudo bem? Como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? A incógnita, ela fica no primeiro membro e o resto vai para o segundo membro. Então vai ficar assim, ó, menos y é igual a 3 menos 7. Veja que o 3 era positivo aqui, né? Eu passei ele para outro membro e ele ficou negativo, tudo bem? Menos y é igual, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Veja que menos y é igual a menos 4, mas eu não quero saber quanto é menos y, eu quero saber quanto é y positivo. Então eu vou multiplicar tudo por menos 1 aqui, ó. Vai ficar assim então, veja, y. Veja, menos 1 vezes menos y fica positivo. Menos 1 vezes menos 4 é 4, tudo bem? Então veja que o conjunto solução do nosso primeiro sistema é o seguinte aqui, ó. Veja, o conjunto verdade é o seguinte para a ordenada. O x vale 7 e o y vale 4. Tudo bem? Agora veja o nosso segundo exemplo. Veja que nesse segundo exemplo aqui,
não acontece a mesma coisa que aconteceu no primeiro. Veja, aqui eu tenho mais 5y, aqui eu tenho menos 3y. Veja que aqui, se nós somarmos, olha, 3x mais 5y igual a 7. Se eu somar com 2x menos 3y igual a 11, não vai acontecer a mesma coisa. Veja, eu vou somar 3x mais 2x, 5x. Aqui, ó, sinais diferentes. Ó. 5y menos 3 vai me dar mais 2y. 7 com 11, 18. Veja que aqui eu tinha uma primeira equação, aqui eu tinha uma segunda equação. E utilizando o método da adição, nós geramos uma terceira equação, mas não foi possível eliminar uma das duas variáveis. Então, o método não funciona se o método só vai funcionar se tivermos termos simétricos nas duas equações, tudo bem? Então, o que eu faço, Daniel, para dar certo? Para dar certo, você tem que fazer um pequeno ajuste, que é o que nós vamos fazer aqui. Veja. Nós vamos ajustar esse sistema. O que significa? Eu vou multiplicar a equação número 1 por 3. E vou multiplicar a equação 2 por 5. Vou fazer bem assim, veja. Eu vou multiplicar a de cima por 3 e eu vou multiplicar a de baixo por 5. Porque isso vai gerar um novo sistema com parcelas simétricas. Então, veja, 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 5y vai me dar 15y. 3 vezes 7 vai me dar 21. Tudo bem? Agora vamos para de baixo, veja. 5 vezes 2, 10x. 5 vezes menos 3y, menos 15y. 5 vezes 11, 55. Veja que agora nós temos duas parcelas que são simétricas, veja. Mais 15y e menos 15y. Então, quando nós fizermos agora o método da adição, quando nós somarmos as duas equações, esse valor aqui da segunda parcela ele vai desaparecer, veja. Opa! Vamos somar aqui, ó. 9x mais 10x, 19x. Veja, são simétricos. O valor vai desaparecer. Por quê? Porque se eu somar, por exemplo, veja, ó, menos 5 mais 5, 0. Menos 6 mais 6, 0. Menos 3 mais 3, 0. Por que sempre dá 0? Porque os valores são simétricos, ou seja, o número é o mesmo, mas os sinais são opostos. Então, nós dizemos que esses números são simétricos. A soma deles é 0. Aqui acontece a mesma coisa. Ó, 15y, 15y. Mas esse é positivo, esse é negativo. Então, o resultado é 0. Tudo bem? 21 mais 55 vai me dar 76. E aí, o que nós temos é isso aqui. Veja, 19x é igual a 76. X é igual... Veja que o 19 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, 76 dividido por 19. Logo, o x é igual a quanto? A 4. Veja que 4 vezes 19. 4 vezes 9, 36, sobre 3. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. É 76, tudo bem? Então veja que o nosso conjunto verdade desse segundo sistema vai ser o seguinte par ordenado. O x vale 4 e o y que nós achamos foi quanto? Foi quanto? Não achamos y ainda, né? Então, olha, para determinar o valor de y é muito simples. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Para determinar o valor de y, basta pegar qualquer uma das equações. Eu vou pegar de cima, veja. 9x mais 15y igual a 21. Onde eu tenho x, eu vou substituir por 4. Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 4 mais 15y é igual a 21. Veja que 9 vezes 4 é 36 mais 15y, e isso é igual a 21. Veja, equação do primeiro grau,
a incógnita fica do lado esquerdo e o resto vai para o lado direito. Então vai ficar assim, ó, 15y permaneceu do mesmo lado, o 21 está do mesmo lado, o 36 vai trocar, ele é positivo, ele vai passar negativo. O y vai ser igual, veja, 15y vai ser. Veja que 36 menos 21 vai me dar quanto? 15, não é? Então veja, negativo, claro, porque o 36 é maior que 21. Agora é só fazer, veja, menos 15 dividido por 15, isso vai me dar quanto? 1. Então, um negativo, tudo bem? Porque na divisão, deixa eu colocar aqui direitinho, aqui ó, na divisão, sinais diferentes, o resultado é negativo, tudo bem? Então veja que o nosso conjunto verdade do segundo sistema é esse aqui, ó, x vale 4 e o y vale menos 1. Tudo bem? Espero que você tenha entendido todo o processo, qual é a lógica por trás da resolução. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.